Junho é o mês internacional do orgulho LGBT e 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Mas você sabe por que essa data? Em 28 de junho de 1969, no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, um bar chamado Stonewall Inn, que era um bar frequentado por pessoas LGBT, sofreu uma batida policial e a polícia vivia fazendo várias batidas violentas nesse bar porque ele era frequentado por pessoas LGBT, e nesse dia a polícia fez uma batida muito violenta e as pessoas se revoltaram e começaram a fazer protestos todos os dias contra essa violência gratuita da polícia, e aí começaram a se organizar, as pessoas não só do bar, mas da comunidade do entorno, começaram a se organizar e fazer movimentos de luta pelos direitos dos LGBTs. Depois da rebelião do Stonewall Inn, que é esse bar que fica em Greenwich Village, as pessoas dessa comunidade, as pessoas LGBTs, começaram a se organizar e organizar movimentos populares de luta pelos direitos LGBT. E esses movimentos, essas organizações, elas se espalharam não só nos Estados Unidos, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. A primeira parada do orgulho LGBT do mundo aconteceu em 1970, em 28 de junho de 1970, um ano depois da invasão e da revolta ali do bar Stonewall Inn. Então, em 28 de junho de 1970, para lembrar e para homenagear aquela luta de 69, as pessoas organizaram marchas nos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles, São Francisco, Chicago e Nova York. Foi a primeira marcha do orgulho LGBT do mundo. Depois disso, ela começou a ser também feita e celebrada em vários outros lugares do mundo. No Brasil, a primeira marcha pelo orgulho LGBT aconteceu em 1997, na Avenida Paulista, e depois também começou a ser realizada em vários outros lugares do Brasil, não só em São Paulo. Em 2006, a Marcha do Orgulho Gay, a Parada Gay de São Paulo, que acontece na Avenida Paulista, foi considerada a maior parada gay do mundo, entrando até no livro dos recordes. É muito comum nessa data a gente escutar que é um absurdo, que não precisa ficar ostentando, não precisa ficar demonstrando em público a sua opção sexual, a sua orientação sexual, porque isso seria uma influência para as pessoas. Ora, vamos pensar numa coisa: se os gays só fossem gays ou virassem gays por influência, não haveria gays no mundo. Pensem bem, gays e lésbicas da minha geração, a gente não tinha pai e mãe gay, era todo mundo hétero, pais, mães heterossexuais, professores heterossexuais. Na televisão era super difícil aparecer um personagem gay que não fosse de chacota, não tinha casal gay nas novelas, nem casal lésbico nos filmes, nas propagandas, não tinha nada. Então como é que a gente virou gay se a gente vira gay por influência? Se fosse assim, não teria gays. Sobre influência gay, ou sobre a nossa capacidade, a nossa suposta capacidade de influenciar as pessoas a serem gays ou lésbicas ou travestis, ou seja lá o que for. O máximo que pode acontecer com a convivência com pessoas LGBT, o máximo que pode acontecer é as pessoas se sentirem um pouco mais à vontade para assumirem sua sexualidade. Então, se um rapaz, se um garoto é gay e antes ele não ia se assumir porque ele tinha medo, porque ele tinha vergonha do preconceito, da discriminação, hoje em dia pode ser que ele se sinta mais à vontade para assumir, mas não que ele não seria gay se não tivessem outros gays andando na rua de mão dada, ele não seria gay. Não existe isso, não tem como a gente influenciar outra pessoa a ser gay ou não tem como. Faça um exercício, você que é uma pessoa heterossexual, imagine você gostando de uma pessoa do mesmo sexo, tente imaginar isso, você se relacionando com alguém do mesmo sexo, você não vai conseguir porque você não gosta. Aliás, imagine você mesmo se relacionando com alguém por quem você não tem atração, de quem você não gosta. Pode ser até do sexo diferente, do sexo oposto, não tem problema. É difícil a gente se imaginar tendo um relacionamento com alguém de quem a gente não gosta ou por quem a gente não sente atração. Então não tem como, não é porque você anda com alguém que gosta de pessoas musculosas que você vai gostar naturalmente de pessoas musculosas, ou que você anda com alguém que tem preferência por loiros de barba, que você vai gostar de loiro de barba, entende? Se você não gosta, você não gosta, você não se atrai e pronto. Mesma coisa, você não tem como, só porque você anda com uma amiga que gosta de mulher, você vai passar a gostar de mulher. Não tem como, isso não existe. Mais uma coisa, uma questão mais difícil, que é a questão religiosa. Muitas pessoas dizem, eu não aceito, é um absurdo, porque na Bíblia está escrito isso, isso, aquilo. Muito cuidado com essa questão religiosa. Primeiro porque nem todas as pessoas seguem a mesma religião. Então cuidado para usar a religião para
dizer como os outros deveriam viver suas vidas. E segundo, não é demais lembrar que a religião cristã, a Bíblia, mesmo a Bíblia que a gente usa hoje em dia, ela já foi usada para justificar coisas muito complicadas como a escravidão e o racismo. Quem é cristão, praticante, católico ou evangélico deve conhecer as teorias aí teológicas que usam, por exemplo, a história de Noé com os filhos e a maldição que Noé lançou sobre o seu filho Cã, para justificar a maldição do território africano, por exemplo. Tem até um vídeo famoso do pastor Marco Feliciano falando sobre isso, e se vocês procurarem, vocês encontram fácil. Então, assim, a Bíblia já foi usada para justificar o racismo. Noé teria amaldiçoado um de seus filhos, o filho Cã, que é o filho que seria responsável pelo repovoamento da África. Noé teria amaldiçoado esse filho, e isso seria uma justificativa para a África como continente ser amaldiçoado. Então, muito cuidado para usar a Bíblia ao justificar a homofobia, porque a mesma Bíblia já foi usada no passado bem próximo para justificar a escravidão e justificar o racismo, e ainda é usado hoje em dia por muitas seitas fundamentalistas nos Estados Unidos, por exemplo. É só procurar na internet que você vai encontrar. Então, muito cuidado, porque hoje muita gente ainda usa a Bíblia para justificar a homofobia, mas no futuro muito próximo isso vai ser tão ridículo quanto foi no passado usar a Bíblia para justificar a escravidão e o racismo.